Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Tudo bem com vocês? Oh, que bom que vocês já praticamente estão todos aí. Priscila. Preocupada com a prova, né, Priscila? Tá. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Só um segundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma revisãozinha rápida daquilo que vocês vão precisar lembrar, né, para poder fazer a N2, depois já posso abrir para vocês. O que vocês acham? Então, a gente já... Não, perfeito, a gente faz. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui, só um segundo. Então, pessoal, é bom, né, eu dar uma rápida revisadinha naquilo que vocês vão fazer e eu já abro para vocês. Pode ser? O que vocês acham? Ótimo. Perfeito. Vamos fazer uma revisãozinha rápida, né, nas questões mais importantes que nós vimos até aqui, tá? Não conseguimos aprofundar na utilização do asking for help ou offering help, mas a gente faz isso depois com mais calma, né? Bem, deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo abrir para vocês os slides, aí a gente já tem Só um momento. Bem, então o que nós vimos nessa unidade 4 importante, né? Nós vimos os advérbios de frequência, perguntas, né, também usando do, das, enfim, e respondendo muitas vezes com os advérbios de frequência. Vamos lá, aqui. Então, os principais advérbios, a gente tem aí, nós vimos o never, o rarely, o sometimes, o often, o usually, o always. Então, lembrando, gente, se a gente fizer uma pergunta para vocês, por exemplo, né? How often do you eat bread? Né? Ou seja, bread, pão, eat, comer. Então, how often do you eat bread? You can say always, usually, never, ok? Então, lembrando que o never, 0%. Um pouquinho mais, o rare, enfim, bom, o never, 0%, vai até o always, 100%, que você costuma fazer alguma coisa. Então, never, 0%, always, 100%. Rarely, raramente, sometimes, algumas vezes, often, frequentemente, usually, normalmente, ok? Então, se eu perguntar, how often do you watch TV? Você pode responder sometimes, você pode responder usually, você pode responder always. Alguma dúvida com relação aos advérbios de frequência? Não. Ótimo, porque vai ter pergunta lá que vai se referir aos advérbios de frequência, tá bom? O que mais? Vamos lá. Aqui, deixa eu até deixar ele maior aqui para facilitar para vocês aqui. Professor, Pois não. Professor, desculpa. Imagina. O senhor volta aquela página, por favor? Eu achei Claro. que eu tinha tudo anotado aqui, eu não estou conseguindo encontrar aquele lá.
Essa aqui. Opa, pera. Aqui? Isso. Mas com as palavrinhas aí, Ah, por tá, favor. desculpa. Isso, vou tirar um print, só um momentinho. Claro, fica tranquilo. Ô, gente, lembrando que vocês têm essa folhinha, tá? É só baixar a folhinha lá. Não, eu sei que é mais fácil printar na hora da prova. Já vai direto no assunto. Professor, obrigada, já tirei print. Imagina. E, opa, aqui uma outra coisa importante para vocês. Ó, opa, cadê? Aqui. É. Que são essas palavrinhas interrogativas, as WH questions, que a gente chama, né? Ou as palavrinhas que começam aí com WH ou por H. Então, lembrando, o que é who? Quem? What? Volta um pouquinho no who. O who sozinho ali é quem, mas se vocês olharem nessa primeira oração aí, ó, who do the robots, lembrando aquele texto dos robôs, né? Work for. Então você tem a preposiçãozinha for aqui atrás, que é para, né? Assim, no final da oração. Então, quando eu tenho o who no início, a preposição for no final, é para quem? Ok? Então, se eu perguntar assim para vocês, ó, who do you work for? Para quem vocês ou você trabalha? Então, se vocês perguntarem para mim, teacher, who do you work for? Eu vou responder, I work for FATEC. Tudo bem? Então, who sozinho, quem? O who, e se tiver lá no final da oração a preposição for, para quem você trabalha. What? What pode ser o quê? Pode ser qual, ok? Então, por exemplo, what is your nationality? Your nationality. I'm Brazilian. Então, aqui, ó, tá como qual, né? What is your nationality? I'm Brazilian. Então, quando você quer uma resposta, alguma informação mais generalizada e tal, usamos o what, né? What do you have for breakfast? Ou what do you eat in your breakfast? Então, o que você come no seu café da manhã? Então, aqui ele está como o quê? Dúvida com relação a who e what. Muito bem. Where. Silvio, where do you live? I live in Marília. Ok? I live in Marília. Where do you work? I work in Garça e I work em Jacarezinho. Então, where, não podem esquecer, não vamos confundir where com when. Where é onde, tá bom? O que mais? How often? How often, aqui sim, que vai envolver os advérbios de frequência. Então, how often do you watch TV? I always watch TV. I never watch TV. E assim por diante. Uma outra WH question que vocês não podem, o WH word aí no caso, né? É when. Então, não vamos confundir when, que é quando, com how often, com que frequência. Ok? When, quando, how often, com que frequência. Então, se eu perguntar, por exemplo, when do you study Portuguese? When do you study English? Aí é quando. Agora, how often do you study English? Com que frequência você estuda o inglês? Ok? Então, por exemplo, when do you go to FATEC? O duro é que nesse caso agora vocês não estão indo, né?
Mas tudo bem, tudo bem. Quando é que vocês têm aula de matemática, de estatística? Quando? De terça e quarta-feira. Terça e quarta. Terça e quarta. Então, olha só. Terça e quarta. Segunda, Monday. Terça, Tuesday. Quarta, Wednesday. Quinta, Thursday. Sexta, Friday. Sábado, Saturday. Domingo, Sunday. Então, se eu perguntar, when do you have statistic lessons? Aí eu perguntei com when, então é quando. Aí você vai me responder, on Tuesday and Wednesday. Na terça e na quarta. Na terça e na quarta, ok? Agora eu posso perguntar, how often do you have statistics lessons? Com que frequência você tem essas aulas de estatística? Twice, lembra? Uma vez, once. Duas vezes, twice. A week. 2 vezes por semana. Ok? Tudo bem? Então, essa é a diferença. How often, com que frequência, e when, quando. Uma outra palavrinha que pode aparecer aí para você. A palavrinha why. Why, na pergunta, because, na resposta. Então, por exemplo, why do you live in Garça? Por que você mora em Garça? Because my family lives here, porque minha família mora aqui, enfim. Então, lembrando que why, a resposta pode começar com because. Uma outra palavrinha é how. Então, how, como, não é? Então, how do you go to work? By car, by bike, by van, by bus, ok? Tranquilo? Então, ali no finalzinho do slide, se vocês olharem, né? A letra A, por exemplo, quando você quer se referir a um método, a uma maneira que algo é feito, você usa o how para perguntar. Para informações gerais, what. Só um minutinho, deixa eu... Aqui. Para tempo, quando você quer saber alguma coisa relacionada a um advérbio de tempo como resposta, é when, quando. A pessoas, who, quem. A lugares, where. Onde você mora? Onde ela vive? Onde você estuda? Então, é where. Reasons, motivo, razão, why. E frequência, frequency, how often. How often. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá claro isso tudo? Sim. Ótimo. Uma outra questão, então, que seria importante, que nós comentamos e fizemos até alguns exercícios na aula passada. Só um minuto. Foi quando a gente tem uma sequência, né? Uma série de ações, por exemplo. Então, se eu perguntar para vocês, né? What do you do on Saturday? O que você faz no sábado? Então, eu pediria 4 coisas, por exemplo, para vocês se referirem ao que vocês fazem no sábado. Usando, isso que é importante, ó, usando as sequencing words, as palavrinhas que dão sequência. Então, lembra, nós fizemos esse exercício, inclusive, na aula passada. Quando você vai começar alguma coisa, você começa com first of all. Primeiramente, eu faço isso. Aí, para dar sequência, você pode usar o then, que é então, o next, que é depois, o after that, depois disso. São todos ali equivalentes. O then, o next, o after that. Eles praticamente se referem à mesma coisa, que é algo que você vai fazer depois, né? E para terminar, o finally.
Então é importante isso, ó. Para começar, first of all, para terminar, o finally. Vamos pegar um outro slide aqui que a gente tem, só um minuto. Aqui embaixo dá para ver bem, ó. Você começa com first of all, depois você pode usar o then, pode usar o next, pode usar o after that, e termina com finally. Acho que é melhor até voltar nesse aqui, que dá pra... a ideia é melhor. Dúvida com relação a essas palavrinhas que a gente chama de sequencing words, palavrinhas sequenciais? Então, eu posso perguntar para você o que você faz no domingo, o que você faz de manhã, o que você costuma fazer, que aí eu posso usar o advérbio usually, por exemplo, né? What do you usually do in the afternoon, à tarde? Então, vejam bem, uma sequência de atos que vocês fazem, ou de, não é? De ações que vocês fazem, por exemplo, de manhã, ou à tarde, ou no sábado, ou na segunda, vai depender da pergunta. Tá? Eu posso fazer uma pergunta dessa para vocês também. Vamos lá, dúvidas? Nenhuma? Professor, nós vamos ter que montar frase igual a aula passada? Provavelmente. Provavelmente vai ter uma perguntinha lá com relação a isso, tá? E eu, tipo, se for esse daí, pode usar a mesma frase que mandou para o senhor aula passada ou não? O senhor quer frase nova? Não, aí depende. E se eu perguntar algo diferente? E se eu perguntar alguma coisa que você faz no sábado, por exemplo, ou no domingo? Tá. Né? Tá bom. Então, pode ser que as Amandas chegaram, que ótimo. Vamos lá. Só um minutinho. Pessoal, dúvidas? Aproveitem. Tem 10 minutinhos, às 8 abre para vocês a atividade. Vamos lá, podem, aproveitem e perguntem. A dúvida vai surgir na hora da prova, professor. Mas fiquem tranquilos, tá? São perguntas pessoais, né, que geralmente aparecem ali, tá? Não deixem de responder. E outra, hein, gente? É para responder em inglês, tá bom? Porque tem gente que insiste em responder em português, o que a gente pergunta ali, não, é para responder em inglês, ok? Tudo bem? Não se esqueçam de que o... Deixa eu até colocar aqui, só um minutinho. Umas coisas para lembrar, então, né? Não se esqueçam que quando vocês vão responder alguma coisa, né? Vocês podem usar o eu, que é o I, que é esse aqui é a letra maiúscula, tá bom? Então, lembrando, se vocês vão falar de uma sequência que vocês, sei lá, que vocês, por exemplo, fazem no sábado, né? Então, vocês começam first of all. Comecem com first of all. Professor, não está aparecendo sua lousa. Não? Não, está aparecendo sua foto. Então, peraí, desculpa. Falha minha. Agora tá. Ok. Então, por exemplo, uma sequência que você faz, vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó. Se eu perguntar assim para vocês, ó. What do you usually do on Saturday? On Saturday, aos sábados, por exemplo, né? What do you usually do on Saturday? Uma pergunta qualquer, né? Então, vamos lá, põe algumas coisinhas. Então, first of all,
por exemplo, sei lá, I have breakfast. Eu tomo café da manhã, né? Then, então, sei lá, I watch TV. E assim vai, ó. Then, depois, after that, aí qualquer coisa, até que finalmente, olha o sujeito aqui. Lembra que nós comentamos? Tem que ter o sujeito antes do verbo. I go to bed. Eu vou para a cama, por exemplo, tá? Tudo bem? Então, isso é uma coisa só para vocês lembrarem, tá? Muito bem. Uma outra coisa aqui. Lembrando que who sozinho é quem. Se eu tiver who for, é para quem, tá? Who for, para quem. Então, se eu tiver, sei lá, who do you work for? Para quem você trabalha? Se for no meu caso, I work for FATEC, por exemplo. Tá? Então, isso aqui com who. Do you work for? Se for o who sozinho, vamos supor que a gente não tenha esse... Ops! Que a gente não tenha esse... esse for aqui. Eu só vou fazer a pergunta com who. Então, por exemplo... Vamos fazer uma perguntinha com who rapidamente. Então, aqui, who is your, sei lá, statistics teacher? Quem que é o professor de estatística, né? Aí você responde, ok? Sei lá quem é. Quem que é o professor de estatística de vocês? Teacher Silvio. Não, estatística, cuidado. Daisy, Teacher Daisy. Então, Teacher Daisy, por exemplo. Teacher Daisy. Eu não sei como se escreve o Daisy aí, mas tudo bem. Tá? Então, tudo vai depender da perguntinha, né? Que vai ser feita. Então, é importante que vocês estejam sempre atentos a essas perguntas. São perguntas pessoais, tá? Lembrando da diferença quando a gente pergunta com how often e quando a gente pergunta com when, né? Então, aqui a gente vai ter uma palavrinha que indica o quê? Frequência. Frequência. E aqui a gente vai ter uma palavrinha que indica o tempo. Tá? Ok? Frequência e tempo. Então, aquele exemplo que eu dei. How often do you have statistics lessons? Com que frequência tem aula de estatística? Sei lá. Twice a week. 2 vezes é twice. Por semana, a week. Ok? Quando que você tem aula de estatística? On Tuesday, na terça, e na quarta, Wednesday. Professor, Pois se não. fosse uma vez na semana, ótimo.
Boa pergunta. Qual a palavrinha mesmo? Vamos lá, boa pergunta. Vamos lá. Então, uma vez é igual a once. Duas vezes é igual a twice. Aí, 3, 4, 5, 6 vezes, sempre vai ser 1, 2, 3, 4 times. Aí você usa a palavrinha times como vezes, tá? Então, opa, desculpa, aqui tá errado. 3, 4, 5. Aqui. Então, 3 vezes, 3 times. 4 vezes, 4 times. 5 vezes, 5 times. Agora, uma vez, once. Duas vezes, twice. Se for por semana, a week. Duas vezes por mês, twice a month. 3 vezes por ano, vamos pegar aqui, vamos deixar isso aqui certinho, né? Ou 5 vezes por ano, vamos fazer um outro exemplo aqui. 5 vezes. 5 times por ano, a year. E assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender aqui? Sim. Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma? Então é isso. Então eu vou abrir para vocês. Vou abrir a atividade. Vocês vão ter até as... Que horas são? São 8. Vou colocar até as 9h30 para fazer, tá bom? Então, até as 9h30 vocês fazem o questionário da N2. E quem não conseguir nota, então, a N3 a gente faz na próxima aula. Lembrando que a N3 entra, então, além desses grammar points do que nós vimos agora, que entra também aquilo, ao conteúdo referente ao bimestre anterior, tá? Então, na N3, além do conteúdo desse bimestre, entra o conteúdo do bimestre anterior. Tá bom? Ok? Tranquilo? Só para a gente... Daí, depois dessa prova, a gente está dispensado até saber a nota se vai fazer N3 ou não, né? Sim. Aí sim. Aí vocês já estão liberados, tá? Então, vamos lá. Se alguém ficar, a N3 entra também o uso de there is, there are, lembra? Né? Que mais? Entra, deixa eu ver aqui, que mais que nós vimos na aula passada, só para a gente, os de a, some, a n, some, n, tudo isso entra também na N3, além dessas, das question words, who, when, where, etc., e também dos advérbios de frequência. Tudo bem? Tranquilo então, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma... Deixa mais tempo, não posso. Eu sou sincero, é uma provinha muito rápida, são 10 questõezinhas assim, muito rápidas. Eu acho que 1h30 é suficiente para vocês responderem essas questões, tá bom? É tranquilo. Então é só pegar o que nós vimos, principalmente na aula passada, tá? E respondam. Lembrando, é para responder em inglês. Combinado? Tá bom? Então tá, eu vou liberar vocês. E
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos só confirmar se... Tá, então é isso aí. Ok? Tudo bem então, pessoal? Então, desejo a todos uma ótima prova, tá? Eu, de qualquer forma, eu vou estar em stand-by, né? Mas é tranquilo, tá? Vocês, com o que vocês têm aí, respondam em inglês, tranquilamente, tá? Lembrando do sujeito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu moro em tal lugar, eu, tá? E aí, qualquer dúvida, não me perguntem durante a prova. Ai, ai. Tá bom? Tranquilo? Posso liberar vocês, então? Sim. Então tá bom, pessoal. Uma ótima prova a todos, tá ok? Podem, fiquem à vontade, já podem lá, já deve estar aberto o questionário, já podem fazer. Chegou, professor. Chegou, né? Então tá bom, gente. Mais uma vez, uma boa prova para todos vocês, ok? Obrigada. E espero não vê-los na N3, tá? Então tá bom. Abraço a todos. Boa semana.